Pedro Venceslau volta conosco na tela para analisar esse cenário que vem apresentando estabilidade nos mais variados levantamentos, nas mais variadas pesquisas, Pedro Venceslau. E há poucos dias agora do segundo turno, poucas cartadas na manga para se tentar alterar esse cenário. E aí eu digo isso para as duas campanhas, né? Seja pelos movimentos que Ricardo Nunes fez, por exemplo, ontem, naquele evento, naquele almoço em que esteve ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, de uma forma que muitos viram até como protocolar, mas bem ou mal estiveram juntos num ato de campanha, deixando claro quem o ex-presidente está apoiando nesse segundo turno. E, por outro lado, Guilherme Boulos ainda acabou ficando sem um evento de rua com o presidente Lula no fim de semana, porque choveu e dificilmente vai ter outra chance diante da situação de saúde do presidente se recuperando da queda que sofreu no Palácio da Alvorada. Pedro. Essa rejeição do Guilherme Boulos aparentemente é intransponível, tem se mostrado irresiliente desde o início do segundo turno, aliás, desde o início do primeiro turno. E ele tem feito tudo o que está ao alcance da campanha para tentar melhorar a imagem que ele tem de radical para um setor do eleitorado paulistano. Agora a gente vê, por exemplo, que numa tentativa que me pareceu até meio desesperada de se comunicar, de ter uma ligação, criar pontes com o eleitorado do Pablo Marçal, ele aceitou o convite do influenciador para participar de uma sabatina. Ele vai ser sabatinado pelo Pablo Marçal. O influenciador convidou os dois, o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. O Ricardo Nunes, obviamente, declinou da proposta, mas, para surpresa de muitos, o Guilherme Boulos aceitou o desafio. Não sei muito bem como vai ser a dinâmica dessa conversa, mas é, no mínimo, surpreendente, depois do primeiro turno, que foi marcado por acusações graves feitas pelo influenciador contra o Guilherme Boulos, inclusive com aquela história do laudo falso, que foi divulgado às vésperas da eleição. Os petistas mais realistas já sabem que esse é um cenário muito difícil de virar aqui em São Paulo e lembram que em 2020 o Guilherme Boulos teve ali em torno de 40% dos votos no segundo turno. Só que o cenário era outro, completamente diferente. Ele tinha ali 3,3 milhões de reais para gastar contra mais de 50 milhões de reais nessa eleição agora aqui em São Paulo. Em 2020, ele tinha como candidato a vice Luiz Erundina, numa chapa pura do PSOL. Fez um primeiro turno praticamente sem tempo de televisão, uma campanha bastante mambembe, mas com um discurso muito mais conectado com as bases históricas do PSOL do que hoje. Era um discurso no qual ele dialogava com o eleitorado de esquerda de São Paulo. E esse eleitorado de esquerda levou ele para o segundo turno e deixou no primeiro o candidato do PT. Então ele levou o eleitorado petista com ele para o segundo turno. E no segundo turno não conseguiu avançar no eleitorado mais conservador, no eleitorado mais de centro-direita, que naquele caso acabou votando em Bruno Covas, que tinha como candidato a vice o Ricardo Nunes. Nessa eleição, desde o início, ele sabia, o Guilherme Boulos e a sua campanha, que o grande desafio seria reduzir a imagem de radical. E tinha também, claro, que trabalhar no eleitorado a questão da atuação dele nos movimentos sociais, no MTST. Não foi por acaso que o presidente Lula, prevendo essa dificuldade, fez toda aquela articulação política para colocar Marta Suplicy como candidata a vice. A Marta Suplicy foi eleita prefeita pelo PT de São Paulo, depois rompeu com o partido, apoiou o impeachment de Dilma Rousseff, voltou para o Partido dos Trabalhadores, mas ela ajudava a dar passar uma mensagem para a população de que ele tinha uma retaguarda, uma experiência que poderia ajudá-lo na gestão da cidade de São Paulo. Dito isso, então, nessa reta final, para o Guilherme Boulos, seria o mais importante para ele, já seria uma vitória política se ele conseguisse sair com mais de 40% dos votos dessa eleição. E se ele conseguisse, pelo menos, reduzir um pouco dessa rejeição que ele tem aqui na capital. Está usando muito a imagem do presidente Lula, mas não está conseguindo reverter todos os votos que são de eleitores do presidente Lula. Parte desse eleitorado que votou em Lula em 2022 agora está com o Ricardo Nunes, acho que mais de 20% das intenções de voto, se não me engano. Enquanto isso, o Ricardo Nunes conseguiu reverter quase a grande maioria dos votos que foram de Pablo Marçal no primeiro turno e os votos dos eleitores de Jair Bolsonaro, sem necessariamente ter tido que recorrer à imagem do ex-presidente.
que, aliás, não chegou a participar e não vai participar do horário eleitoral na televisão e no rádio. Eles chegaram a gravar um podcast, pelo que eu apurei. Esse podcast pode ser utilizado nas redes sociais, mas não há previsão de que ele entre na televisão. Ontem teve aquele ato, aquele almoço, né, numa churrascaria aqui em São Paulo, que foi um apoio meio envergonhado. Um discurso de apenas 2 minutos do ex-presidente, no qual ele mal citou o nome do prefeito Ricardo Nunes. Estava presente também ali outras lideranças, como Baleia Rossi, o ex-presidente Michel Temer, deputados, lideranças do PL, além de empresários. Ou seja, foi um evento feito para diluir, parece um pouco, o apoio do ex-presidente ao Ricardo Nunes, para que ele não seja contaminado pela imensa rejeição que o ex-presidente tem aqui na capital. Rejeição que levou Lula a vencer aqui em 2022, que levou Fernando Haddad a vencer para governador no mesmo ano e levou Fernando Haddad, inclusive, a vencer a eleição aqui na capital em 2018. Portanto, a gente sabe que tem um eleitorado cativo de esquerda aqui em São Paulo, um eleitorado que levou o Guilherme Boulos para o segundo turno em 2020, mas que agora não é o suficiente, pelo menos aparentemente, para levar a vitória do candidato do PSOL.